Aos que estão aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, filhos, nós nos propomos toda quinta-feira, e é uma tradição da igreja, enfatizar, seu Dirceu Matos, seu pai, meus sentimentos, rezamos no tempo oportuno e hoje no 7º dia, lembrando que a Eucaristia já é uma tradição da igreja antiquíssima, que nas quintas-feiras se enfatiza a Eucaristia, e nós retomamos isso nessas chamadas quinta-feira eucarísticas. Estamos no 6º dia, e nesta nova novena, porque Deus não precisa de novena, somos nós que precisamos, para melhor entender e compreender os efeitos da Eucaristia em nossa vida, que são muitos. Nós estamos pedindo: Jesus Eucarístico, dai-me um coração adorador. Parece uma oração muito pessoal, mas é necessária. É necessário que nós tenhamos um coração adorador. E alguns elementos são importantes para se adorar. Primeiro, para se adorar precisa-se ter fé. Então sempre é necessário você se colocar diante de Deus, claro, da palavra, da Eucaristia, mas sempre reforçando: eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador. Parece elemento sem muita importância, mas como podemos adorá-lo se não o reconhecemos como Senhor? Como podemos nos abrir à eficácia se não temos fé? Como Deus tem dificuldade de operar milagres e prodígios? Porque o nosso coração endurece, nossa mente turva, nosso olhar cega, nosso ouvido fica moco. Então, por mais que Deus tente, Ele pode, porque Ele tirou água da pedra do Monte Horebe. Mas por que dificultar para Deus? Por que sermos cegos, mudos, surdos e indiferentes? Então o primeiro passo para nos tornarmos de fato verdadeiros adoradores é voltar a proclamar Jesus como Salvador. É meu Salvador. É voltar àquela fé petrina, aquela fé que onde foi constituída a igreja. Eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo. Essa é a primeira base, é o primeiro aspecto importante onde o edifício espiritual se constrói. Isso não se faz de uma só vez. É só você olhar para a vida dos apóstolos e perceber que 3 anos convivendo com Jesus, 3 anos, dia e noite, eles eram testemunhas oculares, eles viram possessos serem libertados, coxos serem curados, eles viram Lázaro sair do túmulo, e a dificuldade de crer, a tal ponto que ele diz: sim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Gente, nós estamos falando de 12 homens, que por 3 anos, tudo que hoje nós ouvimos na palavra, eles viram, como diz um dos apóstolos: o que vi testemunhei, e o que o testemunho é verdade. E percebe a dificuldade deles? Quando Jesus morreu, ressuscitou, careceu que Jesus aparecesse e dissesse: toque nas minhas chagas, não duvide, sou eu. Então não subestime esse aspecto primeiro. Temos sempre que reforçar: eu creio, o Senhor é soberano na minha vida, eu creio que Jesus é o único Senhor. Por falta deste elemento, por falta dessa
catequese primeira. Por falta de muitos aspectos, muitos países são ateus. Na grande Europa religiosa, que exportou o sacerdote na colonização, a grande parte do Brasil foi evangelizada por padres alemães, italianos, espanhóis, portugueses e tantos outros. Se esqueci de alguém, me perdoe. Alguma colonização, não só colonização cultural, mas religiosa. E hoje nós temos uma Europa ateia, igrejas vazias, virando um museu. A maior dor que eu tive foi visitar uma igreja, e eu tive esse desgosto, porque eu sou muito curioso. Eu vejo uma igreja, eu entro, e eu vi uma torre linda, linda, e de longe eu falei, mas não foi caso pensado. Quando eu entrei, uma oficina, um carro desmontado, tudo que você imaginar. O que é que aconteceu? Não houve a transmissão da fé, por várias razões, aqui eu não vou ficar falando, mas por várias razões não aconteceu a transmissão da fé. Não foi uma fé transmitida, não aconteceu o que está no Antigo Testamento, nossos pais nos contaram. Vejo com perigo, e ao mesmo tempo com uma alerta, nós em relação à nossa fé. Sou ecumênico, mas sou ecumênico certo daquilo que somos. Ninguém pode falar em ecumenismo se não sabe primeiro o que é. Nós temos a Eucaristia como uma dádiva, um privilégio, uma responsabilidade. Então o primeiro passo é nós acreditarmos na Eucaristia, que já é o segundo. O primeiro é: quem é Jesus? Meu Senhor e Deus. Quem é Jesus? Meu único Salvador. Quem é Jesus? Razão do meu viver, do meu sofrer, do meu ressuscitar. E isso, meus irmãos, nós temos que viver e transmitir. É isso que eu quero fazer, esse primeiro apelo. Não deixe de transmitir para as próximas gerações. Que não aconteça aqui o que é visível. Tanto que a Holanda, para não ver esse sacrilégio, tomou a decisão, os bispos, de implodirem as igrejas. O terreno é vendido, mas para que não crie outros comércios dentro, eles vendem o terreno, fazem uma implosão da igreja, aí faz o que quer. Não vou dizer, não sou pessimista em dizer que o Brasil caminha por isso, mas está dando sinais de um ateísmo, está dando sinais de um abandonar a fé. Aí você vai dizer: não, o povo brasileiro é religioso, a maioria é católico. Como é que é? Tenho dúvidas. Do que estamos falando? Católicos? Maioria é católico? Qual é o teu conceito de católico? De batismo? De certidão? Do que estamos falando? De nome? De conveniência? Ah, mas o povo tá bom, padre, então não fique batendo no católico, a maioria é religioso. Religioso? Do quê? Então é uma questão de nós irmos ao ponto principal, que é o encontro com Jesus Cristo. O segundo, também importante, ser igreja. Nós estamos falando: dai-nos um coração adorador. Mas eu preciso de uma igreja para isso.
Há muitos que de repente vão escutar essa homilia e dizer: mas eu não preciso, eu resolvo direto com Deus. Parabéns a você que é tão autossuficiente e autocéfalo. Eu não me sinto com tanta maturidade para colocar em risco a minha salvação. Eu não me sinto tão maduro, tão cheio de discernimento, que eu posso dizer que eu me garanto. Prefiro confiar na igreja. Prefiro seguir a disciplina da igreja. Prefiro ser membro da igreja. Porque quando sou fraco, ela me faz forte. Quando rezo de forma imprópria, o tesouro dos santos me sustentam. Prefiro ser igreja, e quando minhas orações não são perfeitas, Nossa Senhora as toma e as transforma em pérolas diante de Jesus. Ser igreja, ter essa consciência. E a primeira leitura, o senhor não falou do Evangelho, eu já falei bastante do Evangelho domingo e tá bom. A primeira leitura é a motivadora dessa homilia. E se você observar, quando o povo saiu do Egito, que não eram muitos, Deus foi tão caprichoso, zeloso com o povo, que num determinado momento diz que Deus, depois que passou pelo Mar Vermelho, para que o povo não cansasse, de dia colocava uma nuvem, para que o sol não os machucasse. À noite, para que não se perdessem, colocava uma bola de fogo. Ora, a primeira leitura de hoje é diferente. Um povo que caminhava errante, e Deus o conduzia com uma nuvem e com uma bola de fogo. Agora é um Deus que para num lugar. Não entendi, padre. Então não prestou atenção. Porque tendo Moisés estabelecido a arca da lei, conforme o Senhor quis, a arca da aliança, perdão, contendo a tábua da lei, contendo o maná, que era outra coisa que ficava dentro. A bola já não vai na frente do povo, a bola segue a arca, o santuário. E os sinais são evidentes. Todos viam sobre o santuário o sinal da consagração daquele espaço. Já não ia na frente, porque ali estava Deus. Então, diante do santuário se via uma luz, marcando ali o lugar de Deus. Como é que alguém, eu e você, vamos dizer: eu não preciso da igreja? Eu não preciso desse aspecto místico. Eu diria, na pior das hipóteses, ir na igreja é você sair um pouco do teu cotidiano, da tua rotina do cotidiano, e entrar um pouco mais naquilo que é transcendente, místico, divino. O fato, sim, de repente você sacrificar o almoço, ou mesmo no domingo, você pegar teu carro, sair do teu cotidiano, do teu lava-prato, do teu ir no parque, e vir a uma igreja. Não estou dizendo necessariamente Guadalupe, seja onde for, é todo o movimento de quem quer experimentar a presença santificadora de Deus. Nós precisamos disso. Não tem gente que diz: eu gosto de ir num espetáculo porque eu me sinto com a mente elevada, eu fico criativo quando eu vejo coisas novas. Ai, como é bom, padre. Às vezes a gente pega a bicicleta, diz a Joelho, nós vamos andar lá para o Parque Barigui, lá, faz tão bem, bem melhor do que numa esteira. Está explicado, né? Eu não tenho esse privilégio, fico na esteira. Mas todo mundo diz: como é bom espairecer. Ora, por que não espairecer do mundo em Deus, na igreja? Por que não arejar? Terceiro ponto: coração adorador. Como é importante, depois de reconhecer Jesus,
se colocar com obediência na igreja, em se nutrir da igreja, reconhecer aquilo que Jesus disse: fazer isto em memória de mim. E reconhecer esse Jesus que não se imola de novo, só uma vez por todas, mas que se faz presença na hóstia santa. Perceber que Jesus, por mais que os meus olhos não enxerguem, porque eu enxergo o trigo, meu coração vê a carne, o olfato me faz sentir o vinho, mas minha alma sabe que é o sangue. Perceber um Deus escondido nas duas matérias que Ele escolheu: tomai e comei, tomai e bebei. Mas eu não consigo compreender. Ora, quanta coisa a gente não compreende e aceita. Se nos faltam as faculdades físicas, mentais, que não nos falte a fé. Queridos filhos, é a partir disso que nós entramos no espírito de adoração. Existem outros passos a serem dados, mas por hora basta esses. Aí você vai dizer: mas eu não sinto isso. Tudo bem, isso é um diagnóstico, mas tem cura. E o Espírito Santo cura essa doença. Padre, eu não consigo fazer esse processo. Já tentou? Já rezou isso? Já pediu o Espírito Santo tire minhas dúvidas? Espírito Santo afervore meu coração? Espírito Santo dilate a minha mente? Espírito Santo aguce meus sentidos? Porque os sentidos pela natureza chegam a Deus. Espírito Santo, abrasai meu coração em adoração. Anjos de Deus, venham em meu auxílio. Meus irmãos, estamos falando, quantas vezes nós temos milagres eucarísticos? O clássico dos clássicos de Lanciano, aonde quis Deus, não só para aquele pobre sacerdote como eu, como o Padre Anderson e tantos outros, que às vezes, por muitas razões, e por isso temos que confessar, celebramos missas com tibieza na alma, com dúvidas no coração, e quis Deus em Lanciano transformar a carne, ainda hoje possível de ser visitada, em Orvieto. E agora recentemente aconteceu no Brasil, apenas está sob estudo no Vaticano, um milagre eucarístico no Brasil, já na última fase para ser aprovada. Será que nós precisamos toda vez? O que queremos nós? Julgar Deus com critérios humanos? Colocar Deus na caixinha do meu conhecimento? Empacotar Deus nas minhas dúvidas? Deus é muito mais que tudo isso. Por isso, às vezes, o que nos falta é humildade. Humildade de reconhecer o divino. A humildade de dizer: Senhor, eu preciso de uma graça particular. Eu preciso de uma graça de me abrir aquilo que é óbvio para muitos e para mim não é. Não tenha vergonha de dizer isso para Deus. Senhor, eu estou vivendo uma crise. Se nós estamos propondo sexta, quinta-feira eucarística, dai-nos um coração adorador, tenha coragem de ir na ferida. Eu estou sendo um católico relaxado, eu não estou refletindo, não tenho tido amor à Eucaristia. Talvez 1 minuto de adoração a gente não consiga fazer. A gente gasta horas e horas vendo vídeo bobo, que você abre o teu Facebook e começa a descer um monte de vídeos mais cotados. Aí você fica, mas não consegue aquietar a tua alma diante de Jesus?
aquietar. Eu nem disse rezar. Simplesmente aquietar. Que o Senhor nos dê essa graça complementar. Que cada um tenha coragem de dizer: Senhor, eu quero te adorar. A verdadeira adoração, espírito e verdade, sim. Mas até chegarmos à perfeição de adorarmos em espírito e verdade, eu prefiro estar diante do Santíssimo. Haverá um dia em que não haverá lugar, diz Jesus. É verdade. Mas enquanto esse dia não chega, estejamos com a Mãe Igreja. Que os ritos nos ajudem. Que as fórmulas nos estimulem. E que as práticas religiosas nos convertam.